alegria estar de volta. E não vou sem o doutor de hoje. O doutor Sproyce já está aqui e ele vai falar das principais causas dos problemas da visão, como a catarata, glaucoma e miopia. E para começar, vamos conhecer o caso da pequena Duda, uma garotinha vítima da miopia que só descobriu o mundo ao seu redor quando começou a usar óculos. Quem nos conta detalhes dessa história é a repórter Natália Arcuri. O mundo através das lentes. Como saber se o seu filho precisa de óculos? Quando ela ia assistir televisão, ela tinha que ir em cima e ficar sempre de pé, né? A escola perguntou pra mim se isso era normal dela comer, que ela come assim. Ela põe o rostinho bem em cima do prato. Aí eu falei que não, que a gente estava observando isso também. A descoberta das cores e das formas. Se você tirar o óculos, o que acontece? Fica tudo embaçado. Tudo embaçado? A Eduarda está naquela fase de descobrir as letras e desenhar o próprio universo. Com o lápis e papel, ela viaja pelo mundo da imaginação. E os lugares por onde os olhos dela passeiam só ganham contornos porque ela tem um fiel escudeiro apoiado no nariz. Por que é tão importante ter óculos? Que aí você consegue enxergar mais coisa, você consegue enxergar melhor. A Duda tem 5 anos e usa óculos desde os 2 anos de idade. Os primeiros sinais de que a vista estava embaçada apareceram enquanto ela assistia à TV. Eu sempre chamava a atenção dela. Quando ela ia assistir televisão, ela tinha que ir em cima e ficar sempre de pé, né? Mas o que realmente preocupou os pais foram os tombos que ela levava o tempo todo. Ela andando, correndo, tropeçava nas coisas. Assim que sentou na cadeira do oftalmologista, a Duda descobriu o mundo que estava ali bem diante dos seus olhos. Aí perguntou se ela estava vendo. Não. Aí foi aumentando, né? Ela falava não. Aí na hora que chegou no 15, ela é um patinho. Minha mãe falou, nossa, o grau dela é muito forte. Aí eu vou começar do baixo, exatamente para ela se adaptar. E você vê se ela vai ter dificuldade. Só que ela não teve dificuldade nenhuma. Foi super tranquila. Ela colocou, não teve dor de cabeça, nada. Pelo contrário, no dia seguinte ela acordou e começou a chorar, porque ela queria o óculos. A Duda tem miopia, que é a dificuldade para focar objetos distantes. Ela é a única da família com esta falha de visão. Eu não uso óculos, a mais velha também não usa. Eu achei que não falei, não, isso não é com ela. Até, né, foi constatado nos exames. Ó, vou mostrar lá pra eles primeiro. Ó, o que eu escrevi aqui. Vocês já viram, é uma palavra que a Duda conhece. O que tá escrito, você consegue ver? Não, E com óculos? consigo. O que é? Duda. Muito bem. Com as lentes, o aprendizado ficou muito mais fácil. E a Duda pegou gosto até pela lição de casa. Por que é tão legal fazer lição de casa? Que aí você aprende mais coisas. Ela só não perdeu o hábito de aproximar o rosto do caderno e de vez em quando cola na TV para ver os desenhos favoritos. É que as lentes ainda precisam de ajustes. Pode ser que depois dos 18 anos, a Duda tenha que passar por uma cirurgia para corrigir a miopia e se livrar dos óculos. Mas quem disse que ela quer perder o charme? Eu acho que eu fico mais bonita. De tanto visitar o oftalmo, a Duda já decidiu o que vai ser quando crescer. Vou ser médica. E com a ajuda dos futuros colegas, vai ficar mais fácil chegar lá. Pra ser médica? Tem que estudar. Muito ou pouco? Muito. E a Duda já está aqui, a família também. Qualquer dúvida, pode perguntar. Aproveita que o doutor Sproyce está aqui, ele é nosso, hein? Aproveita, fiquem de olho. O Luciano Zafi, que também usa óculos, está aqui. Eu quero saber, Luciano, já, como é que você descobriu que tinha problema na visão? Tá bom. É engraçado, né? É divertido, É engraçado. divertido, né? Agora eu acho engraçado. No dia eu confesso No dia foi meio que eu não esquisito, gostei, não. Você vai conferir já, doutor Sproyce.
Primeiro, para a gente entender, como é que funciona o nosso olho por dentro? Vamos lá. Antes de mais nada, bom dia Brasil, bom dia telespectadores e telespectadoras do Hoje em Dia do quadro Você e o Doutor. Bom, o olho humano é uma coisa maravilhosa. Eu não sou oftalmologista, mas eu sou fã do nosso olho. Por quê? Ele é um aparelho que ele é completo. Olha só que coisa interessante. O nosso olho tem os músculos, esse que vocês estão vendo no holograma, esses pontos vermelhos em cima, embaixo, do lado, esses músculos é que fazem o nosso olho mexer para a esquerda, para a direita, ir para cima e para baixo. E às vezes você pode ter uma paralisia desses músculos aqui e o seu olho pode ficar paralisado. Então a primeira coisa é a parte de fora. Esse branco que vocês estão vendo, esse branco inteiro, que aqui na minha mão agora, aqui nesse aqui também, ó, esse branco, a gente chama de esclera. E a esclera está grudada na conjuntiva. Tanto é que quando você tem uma inflamação desse branco, dá uma conjuntivite, fica tudo vermelho aqui. Essa coisa que vocês estão vendo agora aqui no meio, olha, isso daqui é a córnea. E a gente não sabia antigamente, isso daqui é uma lente. E essa lente que está na minha mão aqui, olha, é um plástico aqui nessa imagem, mas é uma lente. E eu queria mostrar a seguinte imagem do holograma agora. Aqui a gente vê essa coisa azul que dá cor no nosso olho. A cor do olho marrom, o olho claro, a gente chama de íris. A íris nada mais é do que um músculo que abre e fecha e dilata essa pupila. A pupila é esse buracão que tem aqui no meio, ó. Essa pupila. Quando a pupila dilata, entra muita luz lá dentro. Quando a pupila fecha, praticamente não existe luz que entra. Então, durante o dia, quando você olha para o sol, a pupila se fecha. E no escuro, a pupila se abre para entrar mais luz. A terceira imagem agora que eu queria mostrar é essa lente branca que vocês estão vendo atrás do azul. Isso chama-se cristalino. É uma lente mesmo. Que essa lente, quando fica escura, quando ela ficou pacificada, é que dá a catarata. A próxima imagem que eu queria mostrar para vocês é o olho por dentro. Aí vocês estão vendo uma geleia vermelha, que essa geleia vermelha é importante porque ela dá forma do olho cilíndrico. E aquela coisa branca lá atrás, isso é a retina. É lá que a imagem é formada. A imagem é formada aqui dentro, olha. A imagem do olho humano, ela é formada aqui, daqui dentro. E ela é formada geralmente de ponta cabeça. E aí vocês vão ver o nervo, aqui passa o nervo óptico, que vai lá para o cérebro. Então a próxima imagem do holograma vai mostrar para vocês, ali aquela coisa branca que está saindo lá atrás, é o nervo que vai para o cérebro, e o cérebro vai ver agora as imagens. Então é muito importante, toda vez que você olha, a gente examina o olho, a gente sabe que ele é um órgão, é um aparelho que transforma o impulso luminoso em impulso elétrico para o cérebro. Essa é a anatomia. Anatomia perfeita e complexa. Bonita. Luciano, você tem miopia, não é? Eu tenho miopia. Quantos graus você usa? Eu tenho 1,25 e 1,5, algo assim. Na realidade, eu uso óculos desde os 16, 17 anos. E eu não faço exame, tem pelo menos uns 15 anos. E como é que você Então, descobriu, espero que não tenha Luciano, que você precisava usar os óculos? Ai, gente. Coça a cabeça, me conta tudo, hein? Coça a cabeça. Coça, porque a história é nóis. Bom, na realidade, eu era muito tímido mesmo. E eu tinha ido numa festa, numa boate, eu ainda era menor, e nunca tinha nem dado beijo, nunca tinha, sabe, nada. Eu era, né? Aí eram 2 andares, eu lembro muito bem, e eu vi uma morena, aí eu fiquei olhando de cima, assim, fiquei assim umas 2 horas até criar coragem para ir conversar com ela. Aí eu cheguei devagarzinho, ela estava dançando, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu botei a mão no ombro, quando virou, era um cara de cabelo comprido. Mentira. Naquela época, não era uma o homem mulher. não usava cabelo comprido. E o cara olhou pra cima, entendeu? Volta e meia ele olhava, eu falei, ela tá me dando mole, a morena. Aí eu desci, gente, aí eu sei que eu tava mais ou menos a umas 6, 7 quadras de casa, né? Eu voltei correndo assim, acordei minha mãe às 2h30 da manhã, eu falei, marca um oculista pra minha mãe, eu acho que eu não enxergo. E aí, quando eu botei o óculos a primeira vez, foi uma sensação maravilhosa, porque pra mim,
Isso que é pouco, né? Para mim, aquele era o limite. Quando eu botei o óculos, eu passei a enxergar tudo com muita cor, com definição. E aí que eu descobri como é, sabe? Literalmente, como o César fala, né? Um HD, né? Dá um HD, dá um HD, né? Foi o que o meu médico falou. No caso dele foi engraçado, no caso da Duda, um drama, né? Sim. E isso acontece com milhares e milhares de brasileiros. Nós vamos falar sobre esse problema que é a miopia e vários outros também. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor começasse com a catarata, porque nós temos um público que sofre com isso. Eu gostaria, inclusive, de começar fazendo uma pergunta. Pois não. Será inevitável para todos nós, por exemplo, mais velhos, isso é um problema da velhice? Então, todos nós teremos a catarata? A sua pergunta é muito importante, César, pelo seguinte, porque a gente sabe que até os 50 anos de idade, quase que 50% da população tem catarata. De 70 a 80 anos de idade, 80 a 90% da população tem catarata. Nossa. Então, é uma doença progressiva, ela não dá sintoma, a catarata não dá sintoma, e quando ela vai dar sintoma, você já está com déficit de visão. Então, por isso que é importante, até eu falar aqui para o Luciano, para ir oftalmologista dele, Sim. como eu vou falar para todos vocês de casa, que são mães, pais, que estão cuidando das crianças, a Duda, que vai ser minha colega médica, né, Duda? Bom te conhecer hoje, viu? Você vai ser minha colega, né, médica? Então, todas as crianças têm que passar por uma avaliação oftalmológica para prevenção das doenças. Eu vou mostrar aqui, Renatinha, posso passar aqui? Sim, claro. Eu vou mostrar aqui para vocês de casa o que é realmente a catarata. Olha aqui a anatomia do olho normal de perfil. Aqui nós estamos vendo o olho por dentro de perfil. Aqui é a córnea, aquela primeira lente que eu falei. E aqui essa segunda lente aqui que vocês estão vendo que é o cristalino. O cristalino, ele pega a luz, todo que vem para cá e ele concentra, ele trabalha muito bonitinho para dar a visão. Aqui é o olho de frente que vocês estão vendo, ó. Com o passar dos anos, a pessoa pode ter, por exemplo, alguém na família que tenha esse problema da catarata. Ou então você pode ter diabetes, ou então você está acima do peso, ou você fuma muito, ou bebe muito. Então esse cristalino, ele começa a ficar mais branco, ele começa a ficar opacificado. Então a luz já não vai atravessar aqui direito, ó. Então a pessoa começa a enxergar menos, começa a enxergar com o olho borrado. Então olha a diferença desse cristalino aqui, que é o normal, para este outro cristalino aqui, que está totalmente esbranquiçado agora. Olhem do meu lado aqui direito, aqui, olha, o olho normal e o olho com catarata. Então, não é só um problema da idade. Se a pessoa, mesmo jovem, tiver diabetes, ela pode ter a catarata já mais cedo, é isso? Inclusive, a criança pode nascer com catarata, chamada catarata congênita. E isso a gente vê na hora que nasce. Por isso que o pediatra, a hora que o nenenzinho nasce, todo pediatra, todo neonatologista, já avalia como está os olhos da criancinha, porque é muito importante. Às vezes a criança, inclusive, já nasce com glaucoma congênito também, que eu já vou falar já sobre isso daí. E essa cirurgia pode ser feita ainda criança? Se a criança muitas nascer vezes com esse tem problema? que fazer porque a criança pode ficar cega. É isso que eu queria falar. A catarata, no Brasil, é a causa principal de cegueira. E a segunda causa principal é o glaucoma, que eu já vou chegar já. Agora, inclusive, eu quero aproveitar, como nós temos aqui muitos avós, muitas vovós que nos acompanham, e muita gente tem medo, doutor Spross. Eu quero dizer o seguinte, o Brasil é um dos países mais avançados para se fazer cirurgia de catarata, não é verdade? Então pode fazer com tranquilidade, não é verdade? Sabe de uma coisa, César? Existem, assim, maratonas de cirurgia de catarata. A Unifesp, Hospital das Clínicas, a Santa Casa, os grandes centros universitários do Brasil inteiro, não só de São Paulo, fazem verdadeiras maratonas para operar catarata, que é uma cirurgia, hoje em dia, muito fácil de ser realizada. Muitas vezes se troca até a lente, o cristalino é trocado, essa lente é trocada, colocada uma outra lente, e a pessoa começa a enxergar normalmente. Então, o que precisa, Luciano, todo mundo tem que passar por uma avaliação. Sim. Eu queria até perguntar aqui, Renatinha, você tem algum problema também, não? Tenho. você Eu tem? tenho miopia, sabe vendo? quantos graus? Quanto? 8,5. Tá vendo? Todos nós... Nossa, O quê? 8,5. 8,5. Todos nós brasileiros, Verdade. no mundo inteiro, tem problema de visão. Eu só queria acabar de mostrar aqui uma coisinha rápida,
Então aqui é um olho normal, aqui meu cristalino consegue ver a imagem daquela pessoa, ele processa a imagem de ponta cabeça e vai para o cérebro com a imagem normal. Agora olhem só o olho de quem que sofre de catarata. Olha o que acontece. A visão aqui é nítida e a visão aqui fica borrada. Então, se você começa a ficar com a visão borrada, não consegue ter mais nitidez para olhar a imagem, você pode estar com começo de catarata. Então, passe no seu oftalmologista. E existe um teste que a gente vai fazer aqui agora para vocês, para a gente ver se a pessoa tem ou não tem catarata. Olha só, aqui é a visão normal, uma fotografia que você consegue identificar bem como é, e aqui embaixo, olha, totalmente embaçado. É assim que vê uma pessoa que tem catarata. Então, se você está passando por esse problema, procure um oftalmologista. Hoje em dia, o SUS, os centros de saúde, os ambulatórios, todos podem fazer uma avaliação oftálmica e a gente pode dar um diagnóstico preciso. As escolas têm crianças hoje que não conseguem aprender direito a matéria porque tem déficit visual. Leve seu filho, não é porque é criancinha que não tem problema de visão. O caso da Duda está aqui presente, olha, ela é uma prova que a gente tem aqui do nosso lado, que ela estava sofrendo. E hoje ela pôs os óculos, ela consegue escrever, ela consegue ler, ela consegue participar do mundo que está ao nosso redor. Isso é muito importante. Nós vamos falar do caso da Duda, nós vamos falar de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, de vários tipos de doença da visão. Inclusive, você pode participar com a gente através das redes sociais. Você vai esclarecer todas as suas dúvidas da sua família. Nós continuamos ao vivo nos nossos intervalos através do nosso r7.com. Você continua sempre participando junto com a gente. Então, continue ligado, porque nós temos um tempo enorme aqui com o Dr. Sproisser para esclarecer as suas dúvidas. E na volta do intervalo, eu vou contar uma história muito bonitinha que você não pode perder. A gente volta já já. Hoje em dia desta segunda-feira está de volta e você sabe que nós estamos com o quadro Você e o Doutor, o médico de família Antônio Sproisser está falando nesta segunda-feira sobre os problemas de visão. Nós vamos falar sobre glaucoma, daqui a pouquinho tem astigmatismo, miopia, hipermetropia, o drama da Duda, que tem 15 graus de miopia, uma criança, né, vivenciando esse drama. O Luciano Zafir está aqui, já eu sei o Brasil quer que ele fale sobre os 10 mandamentos, ele vai falar também. Luciano que usa óculos desde os 17 anos de idade. A Renata Alves também vai contar uma história aqui que ela contou no intervalo. Eu quero que você repita para todo o Brasil. E eu falei que eu ia contar uma história bonitinha, eu vou contar agora antes do Dr. Sproisser falar sobre glaucoma. Eu tenho uma amiga, a Vanusa, trabalhou comigo, ela é filha, ela é a caçula de vários. O pai dela teve mais de 10 filhos. Okay. E o pai dela tinha 100 anos. Verdade, está vivo até hoje, né? Maravilhosamente. E ele operou de catarata, acho que com 80 e poucos anos. Sim. Quando ele saiu do hospital, ele se olhou no espelho e falou assim para a Vanusa: filha, como eu envelheci, porque ele passou a enxergar. E muitas vezes, doutor Antônio, as pessoas não percebem, eles vão se acostumando. Eu percebo isso. Que quando eu falo, coloca o HD, que você vê assim, eu não estou enxergando, mas você convive, você vai perdendo a visão aos poucos e não percebe. E tem uma coisa engraçada, César, que as pessoas que têm déficit visual acham que tem que ficar forçando a visão para a doença não progredir. Mas não é nada disso. A hora que você vê que você está com déficit de visão, você tem que ir ao oftalmologista e ver que tipo de coisa que você tem. Porque muitas vezes a miopia, ela anda junto com a hipermetropia. E às vezes a miopia anda junto com as outras doenças. Então, às vezes o médico, quando examina, ele vê, por exemplo, que você tem uma catarata. Mas a catarata está atrapalhando a miopia. Então ele tem que operar primeiro uma coisa, depois operar outra coisa. Mas e o glaucoma? Bom, o glaucoma é uma doença que no Brasil é causa de cegueira. Tem dois tipos de glaucoma. O glaucoma agudo é aquele que você tem uma dor no olho muito grande e você pode ficar cego. E tem aquele glaucoma que é mais comum, que é aquele glaucoma que começa devagarzinho, você não tem sintoma, não tem nada, e vai ficando cego, também não percebe que está ficando cego, e aí você fica cego. Então, são doenças que são preveníveis. Eu vou explicar aqui agora por que acontece o glaucoma. Vamos ver vocês aí de casa, telespectadores, se conseguem entender. Vão entender, porque não é difícil. Aqui tem um olho por dentro, olha. Aqui o olho por dentro, nessa região onde tem essa seta azul,
existe uma formação de um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido é formado aqui e ele é absorvido, ele é drenado para cá e acabou o problema. Agora, olha o que acontece quando esse líquido não consegue mais ser drenado, ele começa a ficar aqui, ele aumenta a pressão aqui dentro, aumenta porque ele não é mais drenado, tem uma obstrução aqui. E essa obstrução causa um aumento da pressão aqui dentro e vai causar lesão do nervo óptico e vai causar cegueira. Isto daqui é prevenível. Você fazendo o exame, o oftalmologista vê, ele vai medir a pressão aqui dentro. E hoje em dia tem colírios, uma gotinha de um colírio por dia salva a tua vida, Agora, salva a tua visão. A pessoa que tem glaucoma, ela sente alguma dor? Não sente nada. Nada? Nada. Só o glaucoma quando é agudo. Aquele glaucoma que eu falei, que é o chamado de ângulo aberto, esse aí é grave, porque você pode perder a visão na hora. E a gente sabe que o glaucoma, ele tem uma característica que é hereditária. Então, se meu pai teve glaucoma e se meu pai tem glaucoma, obrigatoriamente meu pai tem que me levar ao oftalmologista cedo, para começar a medir a pressão do meu olho. Então, hoje em dia, o que você tem que fazer? Criança vai ao oftalmologista, já faz exame. Adolescente também, aos 40 anos, é importante você fazer uma avaliação. E aí, de ano em ano, você tem que ir ao oftalmologista para fazer uma avaliação. Porque olha aqui agora, isso aqui é que o oftalmologista... Isso aqui é o fundo de olho. A gente dilata a pupila e o médico oftalmologista vai ver o fundo de olho. Ele consegue pôr lá dentro um aparelho, ele vê as artérias, lá dentro as artérias da retina, o tamanho da retina e do nervo óptico. Olha aqui agora a pessoa com glaucoma, o tamanho aqui, o nervo já está destruído, olha. Isso aqui é o fundo de olho de uma pessoa que tem... Deixa eu perguntar para a Daniela, que é a mãe da Duda. No caso dela, vocês chegaram a fazer esses exames também, todos, até chegar à conclusão do caso? Porque eles não tinham, quer dizer, no caso dela, não existia hereditariedade, não é isso? Então, no caso da Duda, ela teve uma miopia chamada miopia precoce, e que a gente sabe que muitas crianças que estão vendo o programa agora, muitas crianças que estão na escola agora, têm esse tipo de miopia e não sabem que tem. Então começa a cair, tropeçar, não enxerga os objetos no chão, não consegue escrever, não consegue nem... É o que acontecia com ela, né? Isso, ela caía muito. Caía, tropeçava, e aí foi onde que a gente começou a observar que ela estava caindo e na escola perguntaram que ela estava comendo muito perto. Então. Ela ficava com o pratinho assim, aí fala assim, isso é normal? Aí foi onde que a gente marcou o médico e levamos. Aí o médico falou, né, que ela tem que usar o mais rápido possível. Agora, falaram de cirurgia para ela, mas quando ela ficar mais... Falaram. Não falaram. É que no caso dela, eu vou falar, já vou falar sobre miopia, mas a cirurgia da miopia é uma cirurgia também com técnicas muito avançadas e a gente indica depois dos 18 anos de idade. Voltando ao glaucoma, Claro. eu quero fazer uma pergunta que talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha. Lógico. Com relação aos animais, por exemplo, o veterinário sempre falou assim, não dê açúcar para o cachorro porque causa glaucoma. No caso do ser humano, por exemplo, diabetes pode causar glaucoma? Diabetes, hipertensão, a pressão alta que eu falei a semana passada pode causar glaucoma. Diabetes, a pessoa que está com peso muito acima do normal, hereditariedade, alimentação errada, álcool, o cigarro, tudo isso você pode fazer para tirar da sua vida, para melhorar a incidência do glaucoma. E a gente sabe que os vasos, toda a circulação que tem dentro dos vasos, ela é muito importante. Então, o diabetes pode entupir o vaso sanguíneo, você ficar com retinopatia diabética. E aqui eu vou falar uma coisa, tem uma doença chamada degeneração macular da idade. A degeneração macular praticamente não tem nem tratamento, ela tem prevenção. Então, a gente tem que fazer os exames muito frequentemente. Agora, doutor Sproisser, o caso mais frequente, mais comum de todas as pessoas é a miopia? Então, no Brasil, hoje a gente tem 30% miopia, 30% hipermetropia, e às vezes as pessoas têm as duas coisas, como no caso da Renata. A Renata tem tanto miopia como hipermetropia. Então vamos começar por miopia? Vamos. Porque a Renata tem uma história muito... A Renata estava contando no intervalo aqui que ela na escola, ela enxergava um borrão, que ela não via olho, nariz, boca. Que loucura é essa, Renata?
Duda, passei por isso e eu sei exatamente o que você está dizendo. Porque quando eu tinha 6, 7 anos, eu estava na escola, quando eu ficava na cadeira mais atrás, eu ia pulando de cadeira porque eu não estava enxergando. Eu disse, não, acho que é porque eu estou longe. E quando eu vi, eu já estava na primeira cadeira e eu continuava sem enxergar. Eu levantava e chegava perto do quadro, apertava o olho, eu via um borrão branco. E os amigos, eu dizia, não passa a página não, que eu preciso copiar o que tem no quadro, porque eu não conseguia enxergar. E como eu não conseguia enxergar, eu não ouvia muitas vezes, se não dissesse meu nome, que estavam falando comigo. Mas sabe que isso é curioso? Eu, quando eu tiro, literalmente, pode parecer até engraçado, mas quando eu tiro os óculos, parece que eu escuto menos. Sim, mas é verdade. É verdade. É engraçado, Não, mas isso é normal, viu? É muito interessante, a pessoa também tem o contrário. A pessoa que tem déficit de audição, ela fica olhando na tua boca tudo que você está falando. Se você cobre a tua boca com quem não ouve direito, ela não ouve mais nada, porque ela tem que ler. E quem não enxerga, tira o óculos, parece que também deixa de ouvir. Desconecta o Desconecta o É engraçado, E aí, mas é verdade. É verdade. Eu comecei com 2 graus e parei com 8,5. Hoje eu uso 8,5. 8,5. Aí um olho eu fiz cirurgia. Como não cobria astigmatismo, eu teria que usar óculos para enxergar de perto, eu só fiz de um olho. E esse olho eu uso lente de contato, Esse você tem normal. astigmatismo. O que eu já fiz, vou falar já tem o os que é. dois, tem os dois. Eu vim Doutor Spreuser, completa. explica pra gente. olha, Olho normal, miopia, aqui- hipermetropia. Qual a diferença? Olha só o olho normal. Aqui o olho está vendo uma flor. Essa flor, ela está mandando a imagem aqui para a minha córnea, para o cristalino, e a imagem vem aqui atrás na minha retina e avisa o meu cérebro da imagem. Olha o que acontece com quem tem miopia. A miopia pode ser hereditária, ou às vezes esse olho é muito grandão, ó, o diâmetro dele é muito largo. Então o que acontece? A retina, em vez de ficar a imagem aqui, a imagem é formada aqui, ó. É bem antes da retina. Então toda vez que a imagem é formada antes da retina, você tem uma miopia. E isso faz com que você não enxergue de longe. Toda vez que você não consegue enxergar de longe, só enxergar de perto, você pode ter um quadro de miopia. Então, o que se faz? Você pode usar um óculos, que é o caso da Duda. A Duda usa um óculos que corrige o problema. O Luciano Zafir usa um óculos para corrigir esse problema. Ele pode também colocar uma lente ou fazer uma cirurgia também pode ser para corrigir a miopia, como você fez o Agora, teu no cirurgia. caso da Duda, ela ainda não chegou a um óculos ideal. É normal? É normal, É normal isso? porque a miopia da criança ela é muito variável. Então a Duda tem que passar no oftalmologista sempre. Ela é variável porque ela pode evoluir para mais pra ou mais. para menos? Ela pode regredir evoluir. também? Ela não pode regredir muito, não, mas ela pode evoluir. Então ela tem que ficar trocando o grauzinho dela até achar um grau adequado para a visão dela. Certo. Agora, tem uma coisa, eu posso mostrar uma imagem aqui? Desculpa, Claro, desculpa, eu vou passar um Não, pouquinho imagina. rapidamente isso aqui, desculpa. Aqui, essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante. Aqui é um olho normal, olha só onde está a imagem dele, onde está sendo formada, olha. A imagem está aqui na minha retina, olha. De repente, pode ser que eu nasci com um olho que tem esse diâmetro maior, ou algum problema hereditário. Olha a imagem onde está sendo formada agora, ó. A imagem é formada antes da retina. Isto é miopia. Então, a correção, já expliquei como é que a gente pode fazer. Isso é muito frequente. 35% dos E brasileiros, cirurgia só após os 18 anos? dos 18 aos 21, depois dos 18, quando você parou de crescer, Luciano. Porque às vezes você está em crescimento e tudo isso aqui está crescendo, está saindo fora do lugar. Então, para a cirurgia ser definitiva, ser uma coisa bem feita, a gente espera a pessoa crescer mais tempo. Essa é a idade para o grau estabilizar? 18 de anos? 18 a 21 anos de idade. Muitas vezes o oftalmologista que vai estar seguindo você, Renata, muitas vezes te aconselha, não vamos operar ainda, você tem 25 anos. Como se você foi operada com que idade? Eu fui operada com 25. 25, tá vendo? Ó, tem tudo na hora certa. E quem sabe isso é o seu médico oftalmologista. Agora eu vou passar do outro lado outra vez, eu estou hoje meio que caminhando um pouquinho, mas eu queria mostrar agora uma outra doença que é a hipermetropia. Olha aqui, ó, a imagem está aqui da flor, normalmente aqui a minha retina, aqui que deveria ser a imagem, mas olha aqui aonde está a imagem agora, está atrás da retina. Isso daqui chama-se hipermetropia. Então a miopia, a imagem é formada antes da retina, e a hipermetropia é formada depois da retina. Uma é para longe, outra é para perto. Então, a pessoa que tem o hipermetropia, astigmatismo.
Não, astigmatismo é outra coisa. Já vou falar do astigmatismo. Tá bom. A hipermetropia, a pessoa é o contrário. A pessoa consegue enxerga bem de longe, mas de perto ela não consegue enxergar. Então existe o quê? Lente, tratamento, cirurgia, tudo igualzinho que tem na miopia. Então, olha, astigmatismo. Eu quero também que o senhor fale sobre vista cansada. O que é vista cansada? Eu falo, o senhor está com a vista cansada. Eu estou cansado inteiro, não estou só com a vista, estou cansado inteiro, não é só a vista. Eu vou falar, não é verdade? E é o seguinte, o doutor Antônio Spreusser vai ensinar um teste caseiro para você fazer em casa, junto com seus familiares, para saber se você está passando por dificuldades ou não no campo da visão. E você vai saber isso, porque você sabe que o Dr. Spreusser fala a língua do povo. Então você vai conseguir identificar e saber se você está passando por algum problema de visão. Você, seus amigos e seus familiares. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, a gente volta já. É rapidinho. Hoje, 8h30 da noite, capítulo inédito de Os 10 Mandamentos. Está de volta, agora doutor Antônio Spreusser. No intervalo a gente fica aqui fazendo vários testes. Queria falar sobre teste caseiro. O que a pessoa pode fazer em casa para detectar se tem algum problema visual? E depois eu quero saber um pouquinho mais sobre astigmatismo. Astigmatismo. Bom, vocês que estão em casa, vocês vão ver essa tabela aqui, que todo mundo que vai fazer exame de vista para ver carro e tal, tem isso aqui. Um médico holandês chamado Dr. Snellen, ele bolou isso aqui em 1840. Quando? 1840, chamado Snellen. Ele é um médico holandês e isso aqui é a prova, é o teste de Snellen. Você pega uma folha, tamanho A3, e desenha a maior 9 centímetros. A menor e vai diminuindo o tamanho das letras. Aqui ao lado, vocês vão ver que tem duas colunas de número, de 1 a 11, e aqui 20, 200 e tal. O olho humano, a capacidade dele olhar é 20 por 20. 20 pés, ou seja, em 20 pés a pessoa vê os 20 pés aqui, é número 8. E até essa linha verde, que é 20 por 30, 20 por 40, é considerado normal para guiar um automóvel. E que distância? A gente tem coloca, que deixar essa plaquinha? A gente coloca essa placa aqui, ó, a uma distância de 6 metros da pessoa. São 6 passos largos. 6 passos largos. Eu não sei quanto tem aqui, mas mais ou menos Eu quero só lembrar o pessoal de casa que nós temos uma tabela como essa no site do programa, no r7.com/hoje em dia. Se você quiser fazer, você pode imprimir em casa para você fazer o teste com os seus familiares para saber se está tudo bem com a visão da família. E o importante é deixar essa tabela na altura dos olhos, mais ou menos, da pessoa. Então, por exemplo, César está lá nessa distância. Então, por exemplo, César, fecha o olho esquerdo para mim, por favor. Fechou? Ok, fechei. Não vale colar, hein? Não estou colando. Você consegue ver essa? Não, só para lembrar o pessoal de casa, o teste é sempre com o idoso, então começa comigo. Vamos lá. Então, sempre o olho esquerdo e depois o olho direito. Certo. Consegue ver? Veja se você consegue ver essas letras da linha número 8. Peraí. Certo, com certeza não. Vou fechar aqui, vamos um pouquinho no chute. Consegue? Pode falar. No chute, certo? Com certeza não. Algumas sim, algumas não. Tá. Agora fecha o olho direito, por favor. Igual? Agora não, melhorou. Veja no verde. Melhorou. No verde, sim. Consegue ver no verde? Sim. Agora tira as duas mãos. Veja aqui, consegue ler com as duas? Consigo. Então tá bom. Esse é um teste muito importante porque a gente faz primeiro com o olho esquerdo, depois com o olho direito e depois sem nenhuma obstrução dos olhos. Esse é um teste caseiro. E por que a gente costuma fazer isso daqui? Tem dificuldade? Tem problema? Vai ao oftalmologista, faz um teste. Isso aqui não é sinônimo de médico. Você tem que ir no oftalmologista para fazer o teste de visão. Não, isso é bom porque se a pessoa já não conseguir aqui, é sinal de que já está grave, então tem que fazer uma avaliação. Que fazer mesmo, né? E o astigmatismo, doutor? Bom, astigmatismo é muito fácil. Olha como é que é. Aqui é a frente do olho, é a córnea, aquela lente que eu falei. Se eu passo o meu dedo nela, é uma bola de basquete, ó. Ela é bem redondinha. Olha o que acontece no astigmatismo. A córnea ela é toda irregular. E se ela é irregular, a visão que eu vou ter vai ser uma visão distorcida. Aqui a córnea está totalmente irregular. Então, a visão ela vai perder os bordos. Você não vai ver os bordos e não vai ver linha também. Então fica bem
anormal a tua leitura. Agora, o que é vista cansada, doutor Sproisser? Então, a gente viu... mistura de tudo isso? As Quem não quer doenças, usar óculos, as doenças de refração, que a gente chama de doenças refrativas, miopia, astigmatismo, hipermetropia, e a gente tem a vista cansada, chamada presbiopia. A presbiopia é quando a musculatura dos teus olhos começa a afrouxar, afrouxa, e você perde a relação do espaço e das letras. E você tem aquela dificuldade de ler. Então, você colocando um óculos e tal, você lê bonitinho, acabou o problema. Doutor Antônio Sproisser, muito obrigado. É sempre uma alegria ter o senhor aqui com a gente. É um prazer enorme, um beijão carinhoso, um abraço meu para todos vocês do Brasil inteiro, desse mundo inteiro. Muita saúde a todos. Obrigado. Muito obrigado. Duda, foi uma alegria ter você aqui. Quem sabe você vai estar em breve aqui como médica, dando aula aqui pra gente. Já pensou, Duda? Que legal. Tomara que você seja bem sucedida. A toda a família, muito obrigado pela presença aqui. Que os problemas dela sejam resolvidos e que, assim como o doutor Antônio Sproisser disse, vocês têm que frequentemente estar acompanhando para que ela tenha sucesso no acompanhamento médico, tá bom? De verdade. Obrigada.